Energia radiante. Eu estou com uma convidada muito especial e muito querida, uma pessoa que eu admiro, pelo pioneirismo, uma mulher maravilhosa, Priscila Benck, arquiteta. Ela é cofundadora da NeuroArc Academy e também fundadora e CEO da Qualidade Corporativa. Seja muito bem-vinda, Pri. Thaís, que coisa boa. Muito obrigada pelo convite. É uma honra para mim estar aqui hoje. Eu que agradeço você ter aceitado esse convite e estar aqui conosco hoje, compartilhando seu conhecimento. Eu te apresentei brevemente para que você tenha a oportunidade de responder a minha pergunta. O que te trouxe até aqui? Bom, eu acho que essa tua pergunta me faz até voltar no tempo, né? E é legal porque a gente já se conhece há um tempo. A gente estava até conversando aqui, já fazem 7 anos que a gente se conhece. Exato. E é muito legal ver o quanto que as nossas jornadas, né, se cruzaram, porque temos valores em comum. Então, para começar falando quem sou eu acho que eu preciso começar, talvez, falando um pouquinho da minha formação inicial, que é, sim, na área da arquitetura, mas o quanto que ao longo da minha prática profissional de mercado me levou, inclusive, a questionar sobre algumas coisas, sobre a forma como eu vinha fazendo os projetos, sobre como que as pessoas reagiam aos ambientes que eu fazia, né? Então, eu passei por um momento na minha trajetória profissional, que no início a gente faz de tudo um pouco, né, para experimentar mesmo o mercado, mas de entender que quando eu começava a atuar com ambientes, com mais pessoas, especialmente ambientes corporativos, eu comecei a ver muito o impacto, ainda de uma maneira informal, mas eu enxergava realmente quanto que, às vezes, ao fazer um projeto para uma empresa, impactava na performance das pessoas, no relacionamento delas, e foi aí que eu fui buscar mais conhecimento, porque eu entendi a minha responsabilidade, né? Então, um conhecimento que hoje eu já tenho mais profundidade, mas na época eu fui muito intuitivamente atrás, assim, de querer me aprimorar enquanto profissional, para trazer um projeto mais profundo, mais assertivo, para que de fato a experiência das pessoas fosse mais positiva nos ambientes que eu projetava. Então, a partir disso, foi só um caminho que se abriu para minha conexão assim com neurociência, com psicologia, para de fato fazer ambientes que promovam mais saúde, mais bem-estar para as pessoas. E esse é um tema que a gente tem ouvido falar, que acho que ele está na mesa, está na pauta, né? Mas é algo que eu sei que você já vem nessa caminhada há bastante tempo, né? E numa fala tua, num congresso que eu participei, na véspera da pandemia, né? Em 2020, você trouxe, né? Como é que você teve esse despertar, né? Para que você fosse realmente trilhar esse caminho e buscar esse conhecimento? E tomar algumas decisões que a gente vai tomando ao longo da vida, né? Eu acho que houveram alguns momentos, assim, que foram talvez mais marcantes. Um deles a gente até falou brevemente anteriormente. Eu lembro muito de uma vez, numa das minhas pesquisas, para entender como é que o ambiente físico impactava nas pessoas, eu vi uma reportagem que tinha saído na Casa Vogue, isso lá em 2015, que falava que existia nos Estados Unidos um movimento de arquitetos, designers, junto com psicólogos, com neurocientistas, para entender como que os ambientes de fato impactavam nas pessoas. E naquele momento, Thaís, quando eu li isso, eu disse, caramba, é o que eu acredito, eu quero entender isso com profundidade. E foi muito engraçado, porque estava tendo em breve, né, uma conferência sobre este tema nos Estados Unidos, e eu disse, eu preciso ir para lá. Então, foi o tipo de decisão assim, que eu tomei, e que mudou completamente o rumo da minha trajetória, porque aí quando eu fui para lá, e eu já tinha tido também uma experiência na Alemanha, então é legal, eu enxergo assim o exterior muito como uma referência de entender o que está acontecendo lá, mas de alguma forma tentar trazer isso para o Brasil. Então, a partir da minha experiência na Alemanha, depois quando eu fui para os Estados Unidos e vi que já existia um movimento que se chamava popularmente neuroarquitetura, quando eu voltei para o Brasil, eu disse, tá aí, a gente precisa trazer mais esse assunto, esse conhecimento que já está sendo falado no exterior para o nosso país. E foi aí que tudo começou e aí que as conexões também aconteceram, né? Então, eu passei a ir para a área da educação. Então, primeiro, a partir da experiência que eu tive na Alemanha, trouxe a formação que eu fiz em arquitetura corporativa para o Brasil, porque não existia, e complementei isso com o conhecimento da neuroarquitetura.
Então, quando a gente tem, de fato, um conhecimento que é técnico para garantir um ambiente seguro para as pessoas, né, um ambiente que funcione de fato para a empresa, mas também considera com a neuroarquitetura questões, inclusive emocionais, de saúde mental, né? Aí sim a gente está oferecendo uma experiência completa para o profissional. E você que inclusive fez todas essas certificações, né, Thaís? É muito legal ver e levar isso para a prática de mercado, né? Porque daí a gente consegue realmente projetos diferenciados. A gente entende que isso é um grande diferencial também, né? As pessoas que querem se capacitar e desenvolver esse olhar. E a gente estava falando, eu acho que, né, a gente se conectou quando eu iniciei, né, quando eu fundei a Workplace. Então, 7 anos depois, a gente observa a sua trajetória, a minha trajetória, mas é o que você falou, elas vão se cruzando, porque de fato a gente compartilha valores, né? Mas o que eu queria trazer, assim, nós somos arquitetas e trazemos isso para o nosso projeto, mas a nossa audiência não é só arquitetos e às vezes até o arquiteto que está iniciando nessa jornada. Então, que você traga de uma forma mais técnica o que é a neuroarquitetura. Porque a gente fala, né? Hoje a gente já não dá aquela bugadinha, a gente usa a inteligência artificial, aquilo vem, mas vem como? Como é que eu entendo, como é que eu absorvo? Então, essa palavrinha o como, ela tem... assim, permeado muito aqui os meus estudos, as minhas pesquisas. Quero sempre entender o como. Então, o que é a neuroarquitetura? Esse é um termo, para começar, um termo popular, né? Se a gente vai avaliar de fato evidências científicas, a gente está falando de neurociência aplicada à arquitetura. E hoje, na NeuroArch Academy, que é a Academia Brasileira de Neurociência e Arquitetura, que eu fundei junto com a Gabi, a gente extrapola, inclusive, isso. Não é só sobre neurociência, a gente precisa envolver psicologia, a gente precisa envolver antropologia, outras áreas que se dedicam a olhar para o comportamento humano. Então, quando a gente tem a inter-relação dessas áreas, então ambiente com áreas que se preocupam com o comportamento humano, a gente começa a entender como que acontece de fato o impacto de tudo que está no ambiente, no nosso comportamento, na nossa saúde, no nosso bem-estar. Então, é quase que uma via de mão dupla, né? Enquanto a gente, como profissionais da área, olhando para pesquisas científicas, olhando para escalas de psicologia, a gente consegue entender mais sobre comportamento humano e fazer um ambiente com foco nas pessoas. O outro lado também é legal. Por isso que esse relacionamento que a gente tem hoje com profissionais da área da saúde é muito positivo, porque eles sabem que o ambiente está moldando a experiência e a saúde das pessoas. Então não é à toa que a gente vê hoje a medicina integrativa, que demonstra que um dos pilares da saúde, que impacta na saúde das pessoas, é o ambiente físico. Então, não somos mais só nós, né, que estamos levantando a bandeira pelo ambiente. É legal ver esses outros movimentos que estão acontecendo. Então, procurando ser mais objetiva na resposta da tua pergunta, né, quando a gente traz o tema da neurociência aplicada à arquitetura, a gente traz quase que como uma explicação mesmo sobre como que acontece o impacto desse ambiente físico na experiência das pessoas. E se o nosso objetivo aqui é promover experiências mais positivas, tá bom, como que então todos os elementos do ambiente podem ser moldados para este objetivo? Então tudo começa a ter um porquê. Não é à toa que você vai colocar uma determinada cor, não é à toa que você vai trabalhar a acústica do ambiente, não é à toa que você vai trabalhar os aromas, né, a ergonomia. Então tudo passa a ter um porquê e isso fica muito mais assertivo para a experiência que a gente de fato quer provocar. Muito bom. E além disso, né, acho que isso é bem bacana, né, porque a gente possa expandir consciência. Isso. Que muito se tem falado, mas não se sabe exatamente o que é e o como, né? Então, e a gente tem agora, né, uma demanda que é muito recorrente, que realmente vai trazer isso muito mais na pauta, que é a atualização da NR01. Sim. Né? Então, assim, uma audiência muito forte aqui é o FM, né, o Facility Manager, que será o responsável para trazer essa consciência e implantar adequações dentro do ambiente físico, onde ele faz essa gestão, para que de fato ele possa promover esse impacto. A gente tem visto um número enorme, né, de recorrências do adoecimento das pessoas, né, burnout, depressão, e o ambiente, né, eu gosto de falar o poder da ambiência, né, o que o ambiente devolve? Ele devolve aquilo que de fato ele recebe. Então, como é que você vê, né, caminhos para que eles possam de fato se capacitar,
né? Não por uma coisa... Eu sei que o nosso bate-papo aqui não será tão longo, tão extenso, é algo muito mais complexo, muito mais profundo, mas se você tivesse que trazer aqui alguma orientação, algum caminho para o Facilities, qual seria assim, o caminho das pedras para que ele pudesse se aprofundar um pouco mais no assunto e conseguir, de fato, trazer isso para a atuação que ele tem que fazer nesse momento? Eu acho que você trouxe um ponto fundamental, né, Thaís? Agora, com uma mudança de norma, a gente se obriga a olhar para alguns assuntos que talvez estavam sendo deixados de lado e que bom que isso está acontecendo em função realmente do número de afastamentos, né? Os maiores recordes que a gente tem hoje de afastamentos por questões de saúde mental. E quando a gente fala de saúde, então, né, a gente está falando tanto da saúde física, isso a NR17 já se preocupava muito para garantir a questão física, mas quando a gente fala de saúde mental, a gente conecta muito com diversas variáveis da neuroarquitetura. Então, vou dar aqui alguns exemplos. Hoje a gente mapeou quais são as principais variáveis do ambiente que realmente têm demonstração científica que impactam no comportamento humano. Então, hoje a gente chegou em 9 variáveis, a gente segue pesquisando. Então, que é a luz, que são os ruídos, que é a biofilia, que são as formas, que são os cheiros. Então, são diversas variáveis que estão ali, as pessoas estão sendo expostas o tempo todo e estão tendo um tipo de impacto. Esse impacto, ele pode ser um impacto na questão física e também emocional. A gente não consegue mais desconectar as coisas, né? Então, se a gente vai ver pesquisas científicas sobre biofilia, não é à toa que hoje médicos, né, estão indicando para alguém que sofre de ansiedade, que sofre de depressão, que estejam mais em contatos com a natureza, os famosos banhos de floresta. Então, não é à toa que a presença da natureza e quando eu falo natureza, são elementos vivos, né? Biofilia é isso, amor pela vida. Então, trazer a vida para dentro dos ambientes, a gente tem hoje muita evidência que, de fato, tem um impacto direto na questão da saúde mental. Assim como outras variáveis, a gente sabe que os ruídos no ambiente, que já era, né, Thaís, sempre foi uma questão, a questão da acústica sempre foi muito falada, mas também tem evidência científica saindo agora, tá? Do quanto que mudou a nossa resposta sobre os ruídos a partir da pandemia. Então, a gente, enquanto humanidade, ficou muito tempo isolado. Sim. O nosso corpo se acostumou a ambientes mais silenciosos e agora estão saindo pesquisas que, de fato, as pessoas estão mais sensíveis aos ruídos. Então, por isso que, às vezes, né, aquele ruído, aquele barulho que incomoda, tá sendo muito pior nesse momento, influenciando em questões de saúde mental. Então, quando a gente começa a ver que cada uma dessas variáveis tem evidência científica, e hoje também, a gente estava falando anteriormente, a gente conseguiu desenvolver ferramentas que são aplicadas com as pessoas, e a gente está tendo dados que, de fato, os elementos do ambiente têm um impacto direto no comportamento, especialmente na saúde mental. Puxa, isso são recursos que a gente precisa olhar, e o pessoal de Facilities que está direto nas empresas tem acesso direto a isso para entender que, às vezes, uma pequena intervenção nessas variáveis, a gente já consegue criar um ambiente para não só que a pessoa não adoeça, né, Thaís, mas que ela promova a saúde através do ambiente. Eu acho que esse é o grande objetivo agora que a gente vive. Sem dúvida. Eu falo que assim, o ambiente ele pode adoecer, mas ele também pode curar. Sim, né? exato. Então é justamente através. Eu achei fantástico, né? Porque eu te acompanho desde o começo da sua caminhada com a NeuroArq. Então você trazer essas evidências, né, você metrificar isso através dos dados, exato. É o que vai embasar para que nós possamos trazer isso para o projeto, né, e de fato sermos mais assertivos, e promovermos o bem-estar, né, que eu acho que é a nossa grande missão ali no final do dia, né? É isso que a gente quer ver através dos nossos projetos, que as pessoas realmente estejam engajadas, felizes, pertencentes àquele espaço. Né? Então eu fiquei bem feliz e depois até quero me aprofundar um pouco mais com você para entender e para usar também os dados, né? Porque a gente aqui também é bastante pautado em pesquisa, em busca de dados, porque eu tenho sempre falado, né? A neuroarquitetura, que popularmente é conhecida, ela não é um achismo. Sim. Né? Ela é profunda, porque de fato ela tem uma base científica. Né? Exatamente. Então, e a gente precisa entender o comportamento. E hoje a gente olha muito essa questão, né, Pri, dentro dos projetos, dentro dos espaços, que eu posso até ter 5 gerações trabalhando ao mesmo tempo. Né? E o que, né, vem lá de trás se confronta, né, e tem aquele embate com quem está entrando agora.
Como é que você vê um pouco isso nessa questão que você que estuda muito o comportamento humano? Né? Então... E realmente isso tem muito a ver com essas percepções que a gente está tendo. Então também vou trazer aqui alguns exemplos, né? Quando a gente aplica essas ferramentas que são escalas de percepção e memória das pessoas, como é que você se sente no ambiente? Então a pessoa registra isso e a gente consegue depois analisar esses dados. E a questão de gerações, como você falou, assim como a questão de diferentes regiões do nosso país, é impressionante o quanto as percepções mudam. Então, são os mesmos estímulos que estão ali no ambiente, às vezes é a mesma iluminação, o mesmo ruído, mas as pessoas percebem isso de forma diferente e, consequentemente, tem um impacto diferente. Então, imagina, se a gente está num ambiente tão diverso, que é isso que muitas empresas estão estimulando, a gente quer diversidade, mas o quanto que daí a gente precisa olhar para isso, para que, de fato, faça um ambiente que atenda a maior parte dessas pessoas, né? Esse é o nosso grande objetivo. Então, é interessante até que a gente começou a analisar alguns dados e, como eu falei anteriormente, o que aparece nas ferramentas, né? O que as pessoas mais estão buscando hoje, de uma forma geral, a gente viu que esse ano, quando a gente coletou os dados, o foco apareceu em primeiro lugar. E é engraçado, porque quando a gente fez uma avaliação prévia no ano passado, estava a questão do aconchego. Então, inverteu isso. E daí vem muito a nossa hipótese, né, e reflexão. Puxa, a gente vive nesse mundo cada vez mais conectado, com excesso de informações, o quanto que as pessoas estão tendo que, de fato, se esforçar para criar o foco, né? Para ter este momento de foco. E daí a gente vai falar de ambiente de trabalho mais ainda, porque isso tem um impacto direto em produtividade. Então, o quanto que a gente precisa olhar para toda essa diversidade, mas algumas referências a gente pode utilizar, e esse relatório ele é gratuito, viu, que a gente quer desenvolver todo ano, para que realmente sirva de argumento e de orientação para ter projetos mais embasados, mais sérios, não é? Eu acho que isso funciona, não. A gente precisa trazer o embasamento científico e também de dados das próprias pessoas para tomar decisões tão importantes, né, quanto a influência no ambiente. Então, aproveitando que você vai compartilhar, e ele é gratuito, depois a gente vai colocar aqui no nosso conteúdo o link do acesso a esse material, né, porque realmente eu acho que ele contribui muito, né, para a gente chegar num caminho diferente, né, num nível diferente, principalmente até de expansão de consciência mesmo, né, dos usuários desses ambientes. E como eu sei que você, como eu, a gente gosta muito de falar do ambiente, né, eu queria entender, porque assim, o que o ambiente tem te devolvido? Ótima pergunta. No momento de vida que eu tenho passado por muitos ciclos, né, de vida, inclusive recentemente com a maternidade. E nossa, Thaís, o quanto que muda tudo, né? Muda tudo. Muda muito a nossa percepção e eu adoro essa tua provocação, né? O que o ambiente devolve. E eu vou te dizer que eu comecei a me tornar muito mais sensível ao ambiente, sabia, com a maternidade. Até porque quando a gente olha como que os pequenos estão respondendo ao ambiente, né? Eu entendi muito e abrindo muito uma questão pessoal minha agora, que eu precisava de um novo espaço para um novo momento, né? Porque se a gente muda internamente e o ambiente está ali devolvendo algo, o ambiente que eu estava antes já não me devolvia mais o que eu queria. Então, eu estou nesse momento reavaliando todos os meus ambientes, inclusive meu ambiente de trabalho é o primeiro que eu estou modificando, justamente para ser um estímulo para a Priscila profissional, né, num novo momento. Então eu estou me experimentando muito quanto que o ambiente está sendo de fato um influenciador, sabe? Quanto que está devolvendo o que eu quero que ele devolva. Você está experimentando, né? E vivenciando. Laboratório na prática. Ah, maravilhoso, isso é maravilhoso. É muito bom isso, a gente se permitir fazer isso ao longo do tempo, né? Eu acho que até atrelado isso, né, vem também o caminhar da maturidade. Sim. Né? Então, assim, como você descobriu isso, né, acho que te tocou, talvez não seja uma descoberta, mas você ficou mais sensível há 10 anos atrás, nessa jornada, quantas coisas aconteceram, né? Quantas conexões aconteceram, os momentos de vida também, né? E somos uma pessoa, a gente não consegue, né, separar, né, algumas coisas. Então, que bacana que você está podendo fazer esse laboratório, né? Eu acho que isso eu acho que fica até fortalece a nossa crença, né, daquilo. Quando a gente testa e entende que aquilo que a gente realmente acredita, ele devolve, ele funciona, ele impacta.
Eu acho que esse é um grande ponto. E assim, sobre a questão, né, você que tem contato com tantos alunos, né, você também é mentora. Então, como é que você tem sentido, né, as pessoas receberem esse conteúdo? Porque eu acho que a gente tem que catequizar, né? A gente entende que funciona. Você está fazendo um laboratório, mas também tem muito estudo, muita questão científica envolvida em tudo isso. Como é que tem sido, né, a devolutiva desses alunos, né, nessa jornada de capacitação dentro da NeuroArc? Conta pra gente um pouquinho a sua experiência, como professora também, né, como mentora, para que, com certeza, a gente pode abrir aí, né, uma grande vontade das pessoas buscarem esse conhecimento e, com certeza, um grande caminho é a NeuroArc. O que a gente vê muito é que passa, eu acho que até como você falou anteriormente, é uma virada de chave tão grande, não só na forma de projetar, então na tua atuação profissional, mas na tua vida mesmo. Então é isso que a gente vê muitos alunos, né, passando por uma transformação profissional e pessoal, porque não tem mais como separar. E a gente na NeuroArc, a gente fala que tudo precisa começar com a gente. No momento em que a gente percebe o quanto que o ambiente está devolvendo, o quanto a gente é sensível ao ambiente, a gente vai ter, inclusive, muito mais propriedade depois para levar isso para o cliente. Então, esse é um estímulo que a gente fala muito na NeuroArc, que tem que ir para a prática. Tem que. Porque cursos de neuroarquitetura já tem, né? Mas o levar para a prática, ele é fundamental que aconteça para a tua compreensão acontecer para de fato entender como que o ambiente tá te impactando e também para te dar esses argumentos depois para você levar isso adiante para outras pessoas. Então é justo por isso que a gente desenvolveu essas ferramentas, para que seja mais fácil de levar isso para a prática, mas com responsabilidade, sabe, Thaís? Que é o que a gente falou aqui antes também. O assunto, ele é complexo, a gente está falando de um embasamento científico, a gente está falando de comportamento humano, a gente está falando de saúde. É muito fácil você escorregar e daqui a pouco tá criando um impacto que não era o intencional ali, né? Sim. Então a gente tem que ter muita responsabilidade em como levar para a prática. Então o primeiro passo é se experimentar com tudo isso e depois ter um caminho realmente, que não é uma receita de bolo, não é isso que a gente fala, mas ter ao menos uma rota para seguir, sabe? Para conseguir seguir com mais segurança, e hoje com as ferramentas a gente consegue fazer um pouco isso. Então quando você me pergunta como é que estão, o que eu vejo dos alunos, eu vejo muita essa sede de tá bom, eu quero levar para a prática, mas como que eu faço isso? Como que eu faço isso de uma forma séria, de uma forma responsável? Então é muito sobre isso que a gente tem se debruçado para conseguir contribuir de fato que não fique só na teoria, que a gente realmente comece a enxergar projetos mais humanos, mais assertivos, de fato colocando as pessoas no centro. Não, com certeza. E nesse ponto a gente está totalmente conectado. Que já vem, né? Foi aí que a gente se cruzou, foi aí que a gente entendeu esses objetivos, né? Exato, essa vontade, né, de realmente colocar as pessoas no centro. A gente projeta para pessoas, as pessoas que usam esses espaços. E eu não posso entender só, né, pelo lado da arquitetura, que é o belo, né? Não é só a estética, muito pelo contrário. Existe toda uma complexidade, né, envolvida com a responsabilidade, né, que nós temos de entregar projetos de fato eficientes, né? E a eficiência também está atrelada ao quanto essas pessoas estão impactadas. Por isso, Pri, assim, a gente tem uma métrica, né, dentro da Workplace, que hoje a gente já atendeu aí dentro desses 7 anos, quase 700 clientes, mas muitos milhares de metros quadrados projetados, muitos 1000 metros construídos, mas eu não olho para esses números, eu falo sempre para o time, a gente olha para quantas vidas a gente impactou. Até hoje foram mais de 120 mil vidas. Uau. E a gente tem um BREG, né, que é o nosso sonho grande, audacioso, que até 2030 a gente tem que impactar 500 mil de pessoas. Uau, através dos nossos projetos. Que legal. Então essa é a missão. Eu acho que só olhar para números, né, metros quadrados, projetei, construí, não é isso que traz sentido, né, para os nossos projetos, é entender realmente isso. A gente fala sobre vidas, né? E é muito legal isso, Thaís, eu super admiro e parabenizo. A gente estava falando um pouquinho aqui sobre, né, toda a trajetória da Workplace, é muito lindo de ver tudo que vocês estão fazendo, e digo mais, vocês estão impactando essas vidas que vão
ampliar a sua consciência e daqui a pouco estão lá, né, querendo mexer na sua casa, estão falando para outras pessoas. Então, na verdade, o impacto ele é ainda maior. Exatamente. Né? Vocês estão contribuindo para a gente ampliar essa consciência das pessoas sobre o papel do ambiente. Isso é fundamental. Não, com certeza. E é isso realmente, né? Depois que a gente passa por uma jornada, a gente também estava falando isso, eu tenho quase 30 anos, né, de atuação dentro da arquitetura corporativa, porque eu sempre estive envolvida com workplace, de fato, né, a gente passa a entender, né, o quanto, aonde é que está o nosso lugar de potência. Né? O nosso lugar de potência está em impactar vidas através de projetos que são mais eficientes, que de fato promovam o bem-estar. E que isso não passa assim, a pessoa precisa viver, né? Uma das coisas que eu gosto sempre de falar é assim, a cultura ela pode estar no papel, mas é no espaço que ela se mostra se ela é real. Né? E hoje se fala muito de cultura, né? A cultura adoecida, uma cultura vibrante, uma cultura energética. A cultura ela é formada pelas pessoas, é o jeitão de como somos, né? De quem somos, como fazemos. E as pessoas se conectam por isso. Então isso é muito genuíno, né? Então eu vejo também uma preocupação de você desde lá de trás e essa sede de buscar, né? O seu viés foi um pouco diferente do meu, que continuei aqui liderando uma empresa que de fato entrega os espaços, não só conceitua, mas também entrega ele executado. E você foi muito mais esse cunho que fortalece, né, esses nossos projetos com as evidências científicas, né? Porque sem elas também, né, a gente não tem como, não é algo sustentável, né? Eu preciso de fato que a gente consiga algo mais longevo, né? Que a gente tenha mais consistência, e a consistência ela vem atrelada à responsabilidade que você trouxe, né? Que nós como profissionais possamos nos tornar referências, né? Então acho que esse é um ponto, né? E por isso que eu fiz muita questão, eu falei, que bom, porque Priscila mora em Porto Alegre, né? Hoje está aqui em São Paulo, então eu falei, poxa, que bom que a gente vai poder bater esse papo para poder trazer mais luz sobre esse tema, que é um tema latente, um tema tão importante, né, e que realmente causa uma preocupação. Eu me lembro que numa das suas falas você falava que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né, buscando pesquisas. E continua. Aquilo me tocou de uma forma, eu falava, gente, como assim, né? A gente, enfim, tem escalas ruins em várias coisas, mas, poxa, a gente tem que ser o país mais ansioso do mundo, né? Por quê? Porque a gente não tem uma liderança, talvez, preparada, né, e capacitada para fazer a gestão dessas pessoas e orientá-las no caminho. Então, acho que o ambiente ele traz muito essa influência, né, porque o ambiente molda comportamento. Então, é aí a gente falar sobre comportamento. Então, acho isso, assim, que é um tema que a gente precisa continuar levantando essa bandeira, catequizando, porque ele é tão importante, não só para quem já está projetando, mas para quem vem da base, para quem está entrando, para quem está estudando, né, que tenham caminhos, né, de estudo, acesso aos materiais que vocês fazem, que vocês compartilham, né, de forma gratuita e genuína, justamente para transbordar na vida das pessoas. Né? Eu acho que é o que a gente estava falando também antes, né, um grande movimento. Então, quando a gente consegue conectar pessoas, empresas que realmente estão alinhadas aos mesmos valores, a gente precisa levantar essa voz para que outras pessoas, outras empresas também comecem a ampliar a consciência. Então, é quase que uma jornada, né, que às vezes a gente fica pensando, nossa, mas já passou tanto tempo que eu falo a mesma coisa e ainda assim parece necessário continuar a ser falado, né? Que nem aquela frase do Eduardo Galeano, quando fala sobre utopia, né? O que é utopia? Utopia é uma linha do horizonte. Mas então, né, para que serve a utopia se a gente nunca vai chegar lá? Bom, para que a gente não pare de caminhar. Então, eu acho que é um pouco sobre isso, assim. Eu acho que a gente está nessa jornada, talvez para abrir frente para as próximas gerações que vão vir, que já vão vir com uma outra consciência. Então, e eu acho que quando a gente fala e a gente vive algo que faz o nosso coração vibrar, né, Thaís? Eu vejo muito em ti também.
deixa de ser trabalho para mim. É um prazer estar aqui conversando contigo sobre esse assunto e a gente poderia ficar muitas horas aqui, com assim, certeza. porque Eu ficaria muitas mesmo. Porque a gente vibra isso e é uma missão, é realmente, para mim, faz parte do meu propósito de vida, sem dúvida Maravilhoso, nenhuma. eu gosto disso, quando a gente está no nosso lugar de potência. É isso. Olha, como você falou, a gente ficaria aqui horas, mas a gente já está se encaminhando para o final, então eu queria, para você deixar a sua mensagem, queria te fazer uma pergunta. Se você tivesse um poder para transformar ou mudar alguma coisa nos workplaces pelo mundo, de forma globalizada, sendo uma empresa pequena, média, grande, mas que de fato tivesse um foco ali para a melhoria, né, do bem-estar das pessoas, qual seria esse seu poder? Uau, um superpoder. Mas eu queria que as pessoas pudessem tomar essa consciência sobre os ambientes que a gente falou aqui antes de adoecer. Sabe? Porque a gente ainda, né, eu tive a oportunidade de estudar na Alemanha e esse assunto, e é tão lógico, assim, de tu pensar na qualidade dos ambientes, né, no impacto das pessoas, é tão lógico para eles, e parece que aqui, às vezes, quando a gente fala de prevenção, ainda é algo difícil, então a pessoa precisa adoecer, alguém precisa sofrer para se dar conta de que tem que mudar, e eu realmente, se eu pudesse ter um superpoder, eu faria isso, assim, eu acho que eu criaria algo que a pessoa não precisasse adoecer, para ela se dar conta do quanto que o ambiente pode ajudar ela. Maravilhoso. Adoraria ter esse superpoder também. Né? Super obrigada pelo bate-papo, adorei. Ai, Thaís, obrigada eu. Parabéns por esse projeto aqui, mais um, né? Ah, aqui, mais um. Que ajuda e que tem essa missão também, né, de ampliar a consciência. Então, estamos juntos. Para mim foi um grande prazer conversar aqui contigo. Super obrigada. Obrigada eu.